Extraordinário, abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Patrícia Pimenta, do Pimenta Cash, venho lhe convidar para você ficar aí confortável, você de casa. Se sente, fica à vontade, pega uma água e um cafezinho, que agora nós temos um momento especial desse podcast mais quente aqui do Norte. E aí, quem é a nossa convidada extraordinária, nossa escritora dessa vez? Se você não conhece o projeto da AMA, que vem abraçando o nosso estado rondoniense, eu te convido a conhecer. Mas agora vamos conhecer a nossa presidente, forte, guerreira, sábia, uma mulher extraordinária. Vamos? Se a palavra for sim, eu te espero. Sente-se, fica à vontade, Pimenta Cash começa agora. Como o amor por um filho se multiplica para abraçar 146 famílias, nossa convidada de hoje não é apenas mãe, é um pilar. Ela transformou a incerteza do diagnóstico em uma certeza, a de que ninguém estaria sozinho. Esta é a história de Nilza Maria, presidente da AMA, a mulher cuja força e dedicação constroem um futuro de inclusão e esperança. Bem-vinda, Nilza, que Deus te abençoe maravilhosamente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A nossa nova escritora. Eu que agradeço, né? Um bom dia, boa tarde para você, boa noite, você que está aí também nos assistindo. É um prazer nós estarmos aqui, né? Participando do Pimenta Cast. Aqui que é, nossa, adorei, estou adorando conhecer e eu creio que vai ser um bate-papo muito bacana. É isso aí. Mas hoje nós vamos falar sobre aquela autobiografia para você conhecer essa mulher arrojada, guerreira forte, mas guerreira de bons princípios, de valores, ideologias. Eu acabei de descobrir que ela tem 146 filhos. Vocês acreditam? E aí, 146 filhos é para qualquer pessoa? Mas antes de descobrir sobre esses 146 filhos, eu quero que você conheça a Nilza de uma forma diferente. Como se ela tivesse brincado no jardim da infância com você. Vamos começar? Vamos lá, né? Meu nome é Nilza Maria Ferreira da Silva. Estou com 52 anos hoje, casada com Sebastião Marques Nunes. Tenho 2 filhos, né? A Karina Beatriz e o Gabriel Rodrigo, autista, hoje com 25 anos. E um netinho lindo também, o Ravi. A minha vida, né? Nós viemos da parte da agricultura, morávamos no interior aqui, o interior aqui do Baixo Madeira, não é o interior aqui de Porto Velho, do Baixo Madeira ali de São Carlos, né? E ali o meu pai, né, agricultor, a minha mãe, professora, e ali a gente, assim, até os 7 anos de idade ali foi, assim, a gente viveu uma infância muito gostosa, né? Até onde eu me lembro, né? A gente com meu pai ali, ele tinha um barco, né? Que ele trazia aqui para Porto Velho a banana, macaxeira, fazia farinha, aquelas coisas, e trazia para Porto Velho para vender. E nós ficávamos lá, né? Todos nós, a minha mãe se formou, né, em pedagogia, professora, onde nós aprendemos, né? Ela tinha escola. São as minhas lembranças, né, que eu tenho, né? Essa fase que você lembra, para quem está nos assistindo, eu só vou capitalizar. Nosso estado aqui, capital de Rondônia, Porto Velho, a gente é beira-rio, né? Não é beira-mar. Nós temos o beira-mar, nós somos o beira-rio. Beira-rio, isso mesmo, Patrícia. E o nosso Rio Madeira é um rio muito próspero, muito difundido, que traz muita comercialização para dentro do nosso estado. E trazendo isso, no década de 80 e 90, nosso mercado local era abastecido pelos agricultores que colocavam... Do Baixo Madeira. Que traziam mandioca, farinha, mamão, essas coisas. Os produtos in natura, para ser comercializado aqui. Como nós temos as feiras populares de comércio, antes ele vinha por barco para ser comercializado aqui. Isso mesmo. Quantos anos você tinha nessa fase, Nilza? Eu fiquei até os 7 anos, né? Até os 7 anos. E assim, nossa, a gente brincava muito, tomava banho no Rio Madeira, né, com meus irmãos. Nós somos uma família de 7 irmãos. Eu tenho mais uma irmã, né? O restante são tudo homens. E ali a gente, né, estudou, né, até porque os outros 2 mais novos já, né, a minha mãe veio falecer, né, mas assim, o tempo que a gente passou ali com meu pai, ele trazendo, era muito divertido. A gente ia para a escola, tinha amigos ali, era um cuidado que ele tinha com a gente, a mamãe também. E assim, os momentos que nós passamos até os 7 anos de idade, né, quando ela veio falecer, e ali assim, meus tios moravam lá também, e eles continuaram trazendo as coisas para cá, e meu pai, no tempo que a minha mãe veio a falecer,
O meu pai ficou muito doente, né? E aí sentou, né, com o irmão mais velho, meu irmão mais Você velho, tinha quantos anos quando sua mãe veio? 7, 7 anos. 7 anos. E o papai, né, ficou doente e assim, a gente não sabia o que fazer, né? Eles trabalhavam junto com meu pai, né? Meus 2 irmãos mais velhos, era eles que traziam, né, dirigiam, né? Eu não sei como é que a gente fala para o barco, né, para trazer as coisas para cá. Tínhamos um sítio lá muito grande, muito próspero, muitas coisas lá. E a minha irmã ficou com essa responsabilidade depois que a minha mãe faleceu. E aí meu pai adoeceu, veio, fez consultas, melhorou, acho que foi quase uns 6 meses. E aí, assim, quando ele voltou novamente para lá, veio para cá, para Porto Velho, quando ele voltou, ele não quis mais ficar lá, né, por causa da minha mãe. E aí, assim, vamos embora para Porto Velho. E aí o meu irmão mais velho, né, ele já tinha vindo para cá, ele já tinha terminado o 2º grau, e ia ter concurso, alguma coisa da Polícia Civil. E ele veio, né, fez o concurso e passou. Que bênção, muito bom. E aí, assim, aí depois disso, né, o que eu me lembro, vamos para Porto Velho. Ele falou, então você vai levar, né, a sua irmã mais nova para continuar estudando, e quando a gente vai mandar o dinheiro para construir uma casa, comprar um terreno, construir uma casa, e todos nós vamos, né, ele deu, assim, a faixa de 2 anos, mas eu acho que foi menos que isso, um ano. E nós viemos, aí a gente foi ver e morar junto com a minha tia, né, ela que cuidava da gente tudo, continuei na escola, no centro comunitário, onde, com 7 anos de idade, assim, a gente morava no sítio, nós aprendemos a fazer tudo em casa, a cuidar, a fazer comida, né, Organizar organizar a casa, cuidar dos nossos irmãos. O meu irmão mais novo, quando a minha mãe veio falecer, meu irmão estava com 1 ano e 6 meses. Né? Então, Nossa, bebê. a minha irmã mais velha estava com 15 anos, ela que cuidou da gente como mãe, né? E o meu irmão mais velho que ficou também cuidando. E aí nós viemos para Porto Velho, eu e ele, né? Continuamos estudando, né? Ele passou nesse concurso, já começou a trabalhar. E assim, eu chorava muito porque eu queria minha família perto de mim, né? E aí não tinha como, né? Não tinha como. Aí o papai vinha, né? Vinha com meus irmãos, né? Visitar a gente, voltava novamente. Eu acho que foi 1 ano, né? Aí meu irmão comprou um terreno, construiu a casa, e a minha maior felicidade foi quando todo mundo veio e ficamos juntos novamente, né? Família regressa. E aí o papai veio, quando eles vieram para cá, ele veio, não sei, naquela época, Patrícia, eu não sei se era concurso. Ele entrou na prefeitura. Meu pai, como a gente fala assim, era analfabeto, mas assim, conhecia tudo, números, né? Ninguém passava a perna nele, não. Ótimo, vamos explicar sobre esse analfabeto. A gente tem, no Brasil, né, esse podcast também vai ser replicado, a gente tem a editora e tem 8 certificadoras, vai para todos os lugares que a gente pode saber aqui do mundo. Mas vamos colocar, os analfabetos funcionais eram pessoas que sabiam o básico, entendia tudo muito bem, que eram Isso. principalmente contas de mais, menos, divisão e subtração. Isso, dinheiro, conhecia. Dinheiro, todas as espécies de dinheiro, fazer negócio e principalmente assinatura. E sabia verificar se a assinatura era original ou não. Por quê? Os negócios na década mais ou menos de 70 e 80 eram feitos de forma proporcional, sem calculadora. A pessoa via rentabilidade, por exemplo, eu tinha quero um caderno ali, tudo anotado, tudo certinho. Então as pessoas elas anotavam 100% manual, como se fosse um fichário mesmo. Você anotava e fazia as contas 100% manual, sem apoio de nenhuma tecnologia. Então eu falo que os analfabetos funcionais, que a gente chama de analfabeto, mas é uma hipocrisia, né? Nossa, porque a gente estava acabando de falar isso com uma pessoa com a 4ª série na década de 70 e 80, que valia ao 3º ano do ensino superior hoje, pela qualidade de ensino. Então, essas pessoas analfabetas funcionais eram agricultores, eram pessoas que sabiam comprar e vender um veneno, eram pessoas que sabiam negociar um animal, sabiam fazer vários negócios. Fazer, igual eu falo, eles tinham a faculdade da prática. Era isso mesmo, né? E o meu irmão, ele fazia os negócios, né? E o meu irmão anotava tudo, o que vinha, o que trazia para quem vendia, tudo. E assim, aí ele trazia as coisas, né? Vendia muito no Mercado Central, né? Ali. Eu lembro muito bem quando a gente vinha de barco, parava ali, que não tinha nada, né? Assim, eu tenho essas lembranças, assim, muito, muito, muito boa. O meu pai, assim, ele também já não está mais aqui, mas foi um pai, assim, muito carinhoso, conversava muito com a gente,
E aquelas famílias, né? Era muito respeito. Quando ele olhava pra gente, a gente já sabia se estava fazendo alguma coisa de errado, ou né? não. É. E assim, né? E aí a gente veio, Patrícia, viemos, né? A nossa família, né, veio de novo, graças a Deus. Aí todo mundo foi estudar, o papai, né, veio, foi para a prefeitura trabalhar como gari. E como a gente trabalhava nesse ramo, compramos 2 bancas ali no Mercado Central. E começaram a profissão de empreender. Começamos a vender. A gente ia para feira. Eu falo assim que isso eu aprendi com meu pai a falar. Nós íamos para feira, era uma felicidade, meus irmãos, a gente ia para feira, ficava lá vendendo as coisas ali. Para a gente aquilo tudo era uma brincadeira, uma alegria para a gente. E Né? era uma alegria misturada, para quem não entende muito o que é uma banca de feira ou uma banca de comércio Onde local. várias pessoas estão ali vendendo, negociando, né? Assim. Agora eu sei como você é uma excelente comunicadora. Então ali a gente se comunicava com várias pessoas, né? Eu achava aquilo muito, muito, muito bacana. A minha irmã fez o curso de enfermeira também, mas nunca atuou, foi para outro ramo também. Os outros meus irmãos, né, que continuaram trabalhando, né, a gente ficou um tempão, né, com as bancas, e depois, assim, todo mundo foi casando, né, foi dando rumo na sua vida, né, e aí ficou os meus 2 irmãos mais novos, né, e a minha irmã, junto com o papai, né. Depois a minha irmã casou, aí ficou eu, papai e meus 2 irmãos, e aí a gente continuou estudando, né, isso uma coisa, graças a Deus, assim, que ele sempre... Que nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. Em casa, ele se preocupava muito com a gente. E aí fui, né? Fui estudar, terminei meu 2º grau, uma escola muito bacana, que é a Escola Padre Chiquinho. É assim, onde eu tenho referência da dona Helena Nina, que foi assim, era uma mãe ali pra gente. Né? Então, assim, meus irmãos foram estudar em outra escola, terminei meu 2º grau ali. E depois, né, saí de lá e fiz contabilidade, né? Que legal. Fiz contabilidade. A gente tinha 2, era contabilidade, administração, e tinha outra, eu acho que era economia. E eu escolhi a contabilidade, mas nunca atuei, né? Mas assim, eu gostava muito, né, de estar ali. Então, assim, a gente depois na escola, né, a gente sempre participei das coisas, tinha algum evento, eu estava lá no meio, porque eu gostava muito, né? Quando tinha a apresentação de alguma coisa, eu sempre estava lá junto também participando, né? E aí meu pai mudou de bairro, né? Aí foi já com 15, 16 anos, eu comecei a namorar, né? E com 17, eu já ia fazer 18 anos, eu casei, né? Muito cedo. A gente se conheceu na escola, né? Meu esposo, nos conhecemos na escola. A gente se separou da escola, depois fomos estudar junto na escola de novo. E acabou sendo aquela coisa assim, o primeiro amor, o primeiro Sim. amor pra vida toda, né? E aí a gente fomos estudar juntos, né? Aí terminamos, né? Eu terminei, fiz a contabilidade, terminei. E ele foi pro exército, né? Em 91. Legal. Ele foi pro exército em 91. Sim, em 91. Foi pro Tem exército. 34 anos que ele foi pro De exército. casado já. 34 anos. Uau, meus parabéns. 34 anos de casada. A minha idade, eu tenho 33, você tem a minha idade de casamento. Pois é. Então, assim, aí a gente veio, eu casei, né? E ele foi pro exército, já depois de 5 anos, né, eu vim ter a Karina, né? A Karina nasceu. E assim, um momento de muita alegria pra gente receber nossa primeira filha, né? E ele sempre viajava muito e eu sempre tive que ficar em casa. Tentei trabalhar, né? Mas não consegui. E eu sempre trabalhei com vendas externas, né? Eu nunca parei. Sempre estava ali fazendo alguma coisa, né? E sempre era uma boa comunicadora e boa vendedora. Sim. E depois, já em 2000, nasceu o Gabriel, né? Depois que o Gabriel nasceu, assim, foi uma virada na nossa vida, né? Até os 3 anos, né? A gente nasceu Gabriel, uma vida feliz. Pra quem não conhece o Gabriel da Nilza, que ele é famoso tanto quanto igual ela. Um amor de pessoa. Eu tive o privilégio de conhecer ele lá na AMA. É uma criança, a gente fala criança, mas criou a alma, né? A alma, um rapaz de 25 anos, correto? Com a alma maravilhosa. Eu vou deixar depois uma fotinha deles aqui pra vocês verem, os filhos dela. Mas ele é muito amigável. Mas você conversa mais, vamos falar sobre Gabriel. E essa jornada, assim, né? Eu fui criada sem minha mãe, depois que eu fui morar com ele, né? Com meu marido, né? Ele nasceu em qual ano? 2000, Gabriel, 2000.
E aí eles foram morar, eu fui morar com o Sebastião, né? E a gente aquela dificuldade assim, porque eu não tive minha mãe perto de mim para conversar, para falar, né? A gente tem as dificuldades no casamento logo no começo, né? Mas a gente foi vivendo, né? Aquele amor intenso, né? Logo no começo, né? Graças a Deus, ele assim sempre foi uma pessoa muito responsável, né? Muito responsável, né? Com a nossa família. Ele também vem de uma família de vários irmãos, são 10, só ele de homem, o resto tudo mulher. Então, assim, tudo era ele, aquelas coisas tudo assim. E aí a gente seguindo, né? O Gabriel nasceu em 2000. A gente, dificuldade porque a gente não entendia o que o Gabriel tinha, né? E fomos procurar médico, né? Especialista, mas assim, não tinha o diagnóstico de quando já foi com 3 anos que a gente teve o diagnóstico do Gabriel, mas sem conhecer, né? O que era. E isso a E gente a gente tá viveu. falando dos anos 2000, que até, por exemplo, intolerância à lactose, principalmente no nosso Quase nem setor pode falar. norte, era muito difícil o diagnóstico. Além de difícil, era difícil ter profissionais que realmente estariam aqui. Estava começando a abrir os horizontes do TEA, Verdade. TDAH, pessoas que intolerantes, né, e com outros distúrbios também. Então, vamos dizer, a gente tinha profissional no Brasil, mas mais localizado no sul e no centro-oeste, não no norte do Brasil. Então, a dificuldade também de um acompanhamento escolar. Como foi a dificuldade do acompanhamento escolar? Com 3 anos, né? Quando eu comecei aí, não tinha associações, mas a gente não sabia também como que funcionava isso, né? Aí, com 3 anos, eu conheci o SENE, onde o Gabriel começou a fazer estimulação precoce, né? E lá tinha outras pessoas com deficiência também, né? Mas ali a gente ainda não entendia o que realmente o Gabriel tinha, né? Mas assim, ele sempre foi uma criança muito ativa, muito amada mesmo. Eu acho que isso fez toda a diferença na vida dele do que ele é hoje. E fomos para lá, aí passou na escola quando ele estava acho que com 4 anos, né? A gente foi atrás de escola para colocar, a gente não conseguiu. Tá, e ficamos com ele. Com 6 anos, né, eu procurei a escola novamente e consegui, fiz a matrícula dele e tudo, né, levei ele. Foi uma semana de experiência, assim, que ali eu vi assim, realmente o Gabriel é diferente, eu vou ter que buscar outras alternativas para ele. Foi uma semana de experiência, né? Quando a professora chegou, ela não sabia o que fazer com o Gabriel. Ele jogava os brinquedos tudo no chão, espalhava tudo lá. E ela não sabia o que fazer, né? Ia para um lado, ia para o outro, né? Aí eu cheguei na escola e ela falou, eu falei assim, acho que eu vou ter que levar ele para casa e eu não vou trazer mais para cá, não. E levei ele para casa, né? Eu cheguei e falei com meu marido, né? Eu falei assim: olha, eu acho que na escola, eu acho que o Gabriel não vai conseguir avançar. E ele disse: e agora? Eu falei: não, porque como ele viajava muito, eu digo, eu fui conhecendo as pessoas, né? Uhum. Aí eu falava: olha, vai lá nesse local aqui, que eu acho que vão te informar mais alguma coisa e tal, tudo. A gente tinha um plano de saúde. Aí eu levei, conheci a doutora Vanilda, que foi assim uma preciosidade na nossa vida, que foi Mateó. Só que naquela época também todo mundo não entendia muito o que Tava que era começando, aquilo. e tava começando, no Brasil estava E aí, né, começando os diagnósticos precisos. e aí quando eu comecei, tinha outras fono, psicóloga, fisioterapeuta, né, e o Gabriel, assim, ele não firmava, né, ele caía muito, tinha uns pezinhos, de ponta de pé. E aí, assim, quando a gente começou, toda uma equipe, né? A Nilza faz isso, compra isso, vamos a isso. O Gabriel, assim, caía demais. Aí, com um mês, ele já estava andando firme, Olha que benção. não estava mais pisando na ponta do pé. Mas mesmo assim, com muita dificuldade, porque assim, eu não conseguia entender, né? Meu filho não falava, até os 3 anos, né? Ele começou a falar mamãe, papai, água, mingau, e depois Entendi. parou, e a gente não conseguia entender, e ficou o Aba, que o Aba até hoje ele não esqueceu que é o pai dele. O ABA. É, o Aba dele, que é o pai, o Baba, o Aba, que é o pai dele. E aí, com 6 anos, eu procurei a AMA. Aí eu fui lá na AMA, não tinha vaga, e era muito caro, porque eram poucas pessoas, né, para manter.
Aí eu voltei assim muito triste. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí falaram da PAI. Eu digo, eu vou levar o Gabriel lá nessa PAI. Vou lá. Fui. E lá eu fiz a matrícula do Gabriel, na PAI, aqui de Porto Velho. Levei ele lá e aceitaram tudo, né? E aí começou a nossa jornada. Né? Lá a Conhecer gente foi mais. fomos acolhidos, eu conheci as pessoas, os professores. Aí nessa época eu consegui colocar ele, né? Aí eu voltei a trabalhar novamente como vendedora. Voltei a trabalhar, eu trabalhei acho que uns 2 anos, né? Mas assim, às vezes ele tinha muita crise de convulsão, aí tinha que me ligar, eu tinha que vir para casa, tinha uma pessoa que cuidava dele, cuidava da minha filha também. A minha filha sempre foi muito parceira minha, desde pequenininha, né? Parceira do Gabriel. E aí não teve mais como eu trabalhar, né? Aí eu fui me dedicar realmente, né? Eu falei, agora eu vou ter que. Aí sentei com meu marido, né? Eu falei, eu vou ter que cuidar dele, porque você não tem como você sair do trabalho, né? E aí, das 2 rendas, a E maior aí, é a sim, sua, e eu fico aqui sim. dando suporte total. E aí a Karina foi estudar, né? Dar mais atenção para minha filha, e E ele. vamos falar agora uma coisa que eu acho que é importante falar para as mães, mulheres, pessoas que às vezes estão com um diagnóstico igual. Qual era o sentimento que realmente você tinha naquela fase? Assim, Não da Nilza de hoje, a Nilza. era uma confusão na minha cabeça. Eu não conseguia entender meu filho, eu não conseguia entender o que era o autismo, né? Então, assim, eu me sentia muito debilitada, porque eu não conseguia entender o Gabriel, ele queria se comunicar comigo, não conseguia entender, eu não conseguia saber o que era, né? E isso tudo, assim, foi um aprendizado, assim, de ir mesmo, de estar buscando, né, orientação das pessoas, né? De pedagogos me falando, eu digo, gente, vocês têm que me orientar, o que que eu faço com meu filho, ele é assim, eu tenho que levar no banheiro, dar banho, mas assim, o Gabriel com 2 anos, ele parou de usar fralda, aprendeu a comer sozinho, mas com dificuldades, né? Uhum, mas fazia. Mas fazia, né? E eu sempre fui bem assim, eu criei ele como eu criei a Karina, ensinando, ele Agora eu quebrava. vou falar uma coisa também como mãe, né? Como mãe. Teve alguns momentos, porque eu quero que as mulheres aí, as Sim, pessoas, os sim. familiares, os cuidadores, as avós, maternas, paternas, que têm essas crianças, que possam se sentir e falar assim, olha, isso é normal, é o quê? Sentir às vezes uma confusão de sentimento, se sentir impotente, sentir às vezes que você não é autossustentável o suficiente, e a gente às vezes acaba sentindo aquele sentimento assim, e se acaso eu vier a faltar? Como esse ser, esse meu Vai filho, continuar. vai continuar? Esse sentimento você teve? Sim, eu no atendimento do Gabriel, ele entrou e eu fiquei fora, na PAI, né? Fiquei fora. E aí eu comecei a chorar, comecei a chorar, né? Aí a psicóloga veio, o que foi, Nilza? Aí, aí eu baixei, eu não sei como é que eu vou cuidar desse menino. Como é que Deus me dá? Eu não sei, né? E aí ela disse assim, levanta. Aí eu levantei, né? Olha pra mim. Aí eu olhei. Aí ela falou assim, Nilza, eu vou te falar uma coisa. Deus dá o fardo e você, se ele te deu, não foi o fardo que ela falou foi outra coisa que ela falou. Assim, ele me deu o Gabriel sabendo que eu ia ter condições de cuidar dele. Então, assim, se ele te deu esse filho, ele vai te dar alternativas, você vai aprender como cuidar dele. É uma dedicação. E eu não quero, aí ela falou, eu não quero mais ver você chorando aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá? Aí eu engoli, eu falei, tá bom. E aí, desde aquele dia que ela falou aquilo pra mim, eu parei, né? Aí eu comecei a buscar algumas coisas, né? Vendo perguntando da doutora o que eu tinha que fazer. Ela falou, Nilza, olha, o Gabriel vai continuar aqui na PAI, ele ficava a manhã todinha, né? Aí tinha durante a tarde as terapias dele, aí eu comecei a levar. Intensiva. Intensiva. E nisso eu tinha que dar atenção também para minha filha, que a minha filha reclamava também, a Karina, né? Mãe, tudo a senhora tem que levar o Gabriel, e eu, como é que eu fico aqui? E acaba que se a gente não tomar Sim, cuidado, o sim. outro filho acaba gerando uma frustração. E isso é uma das coisas que todas as famílias que vão lá na associação, os filhos fazem terapias,
por causa dessa situação, que eu dá mais atenção, né? Não que a gente queira dar mais atenção, mas necessita de uma atenção. Hoje eu falo que a minha filha, hoje ela tem o filho dela, agora ela tá sabendo como é que é isso, Mas né? quando ela tiver o segundo, Sim. é totalmente diferente. Ainda Então, mais, tomara que isso. não. Mas se vinha com alguma condição Sim. especial ou necessidade, mesmo que não venha, só por ser mais novo, a primeira fase da criança, ela é totalmente dedicada. Então, assim, nisso tudo, o relacionamento da gente fica abalado, né? Porque tudo muda na nossa vida quando Eu você imagino tem... que até o relacionamento conjugal Sim, também. sim, muda ali o entorno, né? A família. Quando você tem uma família que te apoia, que tá ali, é uma das coisas também que as famílias reclamam muito, né? Quando tem um autista ou um filho com qualquer tipo de deficiência, aquilo ali, como é que se diz? Muitas das vezes as famílias não ajudam, né? No suporte ali. E graças a Deus, assim, eu nessa época, né? Tem 4 anos que meu pai faleceu. Ele tinha muito amor pelo Gabriel. O Gabriel, quando a gente levava para lá, né? Ele tinha uma rede lá dentro do quarto dele que ele colocava. E quando o Gabriel chegava lá, o Gabriel fazia ele levantar, ele sentava na cadeira para embalar ele ali. E ele ficava embalando ele ali naquela rede ali. E ele gostava muito, muito mesmo do Gabriel. E a minha irmã também, né? Me ajudou muito. Então, assim, eu tive, né, esse apoio, graças a Deus. A família também do meu esposo, né, a minha sogra também, que já não está mais aqui, também me ajudou muito também, assim, me fortalecendo como mulher. Porque é um momento, assim, que você fica ali, você acaba ficando realmente abalada, de cuidar de você mesmo. Tudo De isso, ter uma rotina certa. tudo isso, então, assim, tudo isso fica abalado na nossa vida. E se a gente não tiver força, coragem, determinação, até em questão do trabalho, porque até o Gabriel, né, viemos nessa luta toda aí, até a gente entender e começar realmente, não, é por aqui, a linha que eu tenho que ir é por aqui, né? Conheci na PAI, eu fiz muitas amizades. E aí isso foi despertando, abrindo minha mente. Eu falei, não, eu tenho um Gabriel, eu tenho que fazer. E assim, eu nunca parei de trabalhar com as minhas vendas externas. Aí depois que o Gabriel ficou maiorzinho, né? Ele ia comigo, né? Por causa dele, eu aprendi a dirigir. Aí o meu marido tinha moto, vendeu, comprou um carro, e como ele viajava muito, às vezes o carro ficava no quartel. Ele falou: não, eu vou ter que aprender a dirigir. Aprendi. E tudo isso eu fui superando. Aprendi a dirigir. Isso pra mim, nossa, aquilo ali pra mim. Aí assim, eu colocava. Uma facilidade na rotina, né? Fazia minhas coisas, levava o Gabriel para terapia, levava a Karina, levava minhas coisas, vendia minhas coisas, graças a Deus, e ele fazendo o trabalho dele, e eu ficava fazendo as minhas coisas, né, na minha venda para ter uma renda também. E isso também foi muito bom para mim, porque a gente com um filho especial, tudo às vezes se torna mais difícil, mas depende muito da gente mesmo. Não deixar que isso venha a te abalar e achar que isso, ter um filho com deficiência, acabar, tua vida parou ali. É só pra ele. Não, não né? é. E eu sempre falo que Não a palavra que ter um filho que tem uma necessidade especial ou que porte por uma necessidade especial, mesmo que não seja um filho. Às vezes você também pode ter o seu pai ou sua mãe, que às vezes acaba tendo uma necessidade especial depois de uma certa idade. E o correto é que realmente você siga a sua vida, mas que você vai ter uma rotina diferente, mas que você não deixe de fazer algo que você goste. Como a venda, por exemplo. Você pode negociar com outras mulheres, vender, estar em contato com pessoas e se sentir vivo. Porque a maioria dos impactos que nós temos de má criação de pessoas que têm TEA ou TDAH, que são mães que 100% exclusivamente cuidam só do filho. Aí a criança fica vulnerável, porque tem o auxílio de 100% do genitor, e não consegue, às vezes, por exemplo, escovar os dentes, não consegue fazer trocar uma roupa, né? trocar uma Colocar um roupa, sapato, ou ir no tudo banheiro fica sozinho, dependente, né? fica 100% dependente. Então, quanto mais dependência ele ter do genitor, mais dificuldade ele vai ter para se sociabilizar também. Então, eu falo que o genitor, às vezes, você deve saber dos 146 filhos, 144 filhos que você tem Pode hoje. administrar tudo. E às vezes o genitor é o maior problema da pessoa que tem TEA ou TDAH. É verdade. É o genitor. A primeira aceitação. Uhum. Na sua família, além do Gabriel, tem mais alguém que tenha? Não, da minha família não, mas já da família do meu marido, a gente ele tem uma sobrinha, né, que ela tem paralisia, né, então assim, a gente vê
Eu nunca me preocupei muito. Hoje não, porque a gente já tem estudos, né? Para ver se é genético, se não é. E aí a gente começa a lembrar, né, de muitas coisas, né? Meu Deus, sei lá na nossa vida, lá para ver se não tinha alguém que era autista, a gente não sabia, né? Porque às vezes, antes, talvez, se era um Sim. livro mais leve, Sim, às vezes as pessoas não sabiam, só achavam que a pessoa tinha dificuldade de sociabilização, tinha dificuldade de comunicação, às vezes era uma pessoa antissocial e deixava por aquilo mesmo, né? E às vezes tinham pessoas que tinham uma dificuldade de aprendizagem que falavam assim, ah, não, ele é meio, desculpa a palavra, mas entre parênteses é burro. Ah, não, meu tio era meio difícil de lidar, não sociabilizava. Nunca casou ou nunca Uhum. teve família, né? Sempre ficou do lado da minha avó, queridinho. Mas talvez não sabia se ele tinha, porque não tinha diagnóstico. E hoje a gente vê, né, muito isso. E assim, Patrícia, eu vim, né, o Gabriel já com 16 anos, eu iniciei uma faculdade de pedagogia, mas o meu marido teve que viajar para fora do Brasil, aí assim, eu não consegui dar conta, né, de fazer a faculdade. Comecei, fiz ainda, eu acho que 1 ano ainda, mas não deu, porque eu ficava lá estudando, ele ficava, se eu ficasse até meia-noite, ele ficava até meia-noite estudando junto comigo. Ficar O acordado. Gabriel acordado junto comigo. Então, assim, aí eu não dei continuidade, né? Tranquei. Mas talvez não é por causa do TDAH dele, é porque os meninos, geralmente os meninos, eles são cuidadores da mãe. E ele sentava lá e ficava lá comigo. Eu falei, Gabriel, vai dormir. Não, ficava lá. Tem um estudo americano, esses dias eu tava estudando, porque eu adoro neurociência, né? Sou neurocientista. Aí eu tava estudando sobre um estudo americano que fala sobre o comportamento da criança, menino que tem entre 7 a 16 a 20 anos com a mãe. Ele tem a síndrome do cuidador, quando a mãe é mais próxima, é uma mãe mais afetiva. Que é aquela síndrome assim, eu vou dormir na hora que você for, eu vou comer na Pra hora que cuidar. você for, pra ter uma síndrome do protetor. Mas é porque às vezes o pai não está presente, Uhum. né, o genitor ali, o masculino não está presente, então ele se coloca no lugar de cuidador. E é tão importante, né? Porque, indiferente da idade, acaba acontecendo. E ele, assim, né? A Karina fala assim que a minha filha, hoje já tá com 29 anos, ela, assim, foi uma pessoa, assim, é uma pessoa muito especial, porque ela sempre me ajudou muito, sempre esteve do meu lado, a minha filha. Eu tenho uma admiração, respeito, assim, por ela, né? Por ela entender, às vezes sentava, conversava com ela, filha, eu preciso, às vezes ia para o hospital, ela ficava com a minha sogra, né? Às vezes ficava semanas internada com o Gabriel, e chegar, né, e ela conseguir entender, Ela né, tinha quantos? que Ela tem quantos ela anos? tinha 6, ela quando o Gabriel nasceu, ela estava com 6 anos, né? Hoje ela já está com 29. Ela estava indo pra escola ali, pra Isso, primeira série. isso. E aí, mas assim, a gente sempre conseguiu conciliar, graças a Deus. É tanto assim que a gente é uma família, graças a Deus, muito unida. E a gente vê para esse universo, né, desse mundo. Você falou pra gente que você é avó. E como foi Sim. essa interação do Gabriel com seu netinho? Eu, a princípio, eu fiquei assim, meu Deus, será que ele não vai querer machucar, né, com ciúmes, tudo? Mas não, gente, quem conhece, né, o Gabriel conhece o Ravi, vê o carinho que ele tem, o cuidado com ele, né? Eu contei para você, nós fizemos uma viagem, né? E assim, o Ravi se afastava um pouquinho, ele ficava olhando, procurando para estar ali pertinho. Então, assim, trouxe até o amor mesmo, a gente vê, chamou mais atenção para algumas coisas dentro de casa que a gente viu com o Gabriel, ele fica mais esperto com as coisas, né? Porque hoje ele está vai fazer 2 anos, então é uma criança ativa dentro de casa, então assim, às vezes ele quer fazer também, vamos caminhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então isso, eu acho que a vinda do Ravi também assim trouxe, o Gabriel tá muito mais esperto. E cuidador, né? E cuida também dele. Quando ele se afasta um pouquinho ou se chora. Quando ele chora, ele morre de rir. Ele ri demais quando o Ravi tá chorando, né? Mas assim, é muito bom esse mundo, assim, hoje para mim. Eu falo assim para você que eu não tive esse luto, passei por dificuldade, né? Aquele choro ali de não querer entender, mas assim, eu não parava, gente. Eu falo assim que eu não tinha tempo de sofrer, porque assim, o Gabriel não parava. Então, assim, eu falo para as meninas, quando eu queria ficar ali, chorar um pouquinho, o Gabriel já estava fazendo alguma coisa, então pronto, já passava. Já pronto. E eu tinha que me levantar novamente e buscar alternativas, buscar sabedoria para lidar, né, com a situação que estava ali, que é o autismo do Gabriel. E graças a Deus eu tive pessoas muito especiais na minha vida, que me ajudaram muito, né? E a AMA 2017 entrou na minha vida. E como foi essa
essa imersão dentro da AMA, que foi imersão. Durante 10 anos, o Gabriel esteve na APAE, né? E ali, como eu falei para você, eu aprendi, conheci muitas pessoas. Estive como presidente 2 anos da APAE, 2014 e 2015, né? Quando foi 16, eu saí. Ali também foi uma forma de já começar a responsabilidade maior, de estar à frente de uma associação, Fazendo de política cuidar, pública, isso, né? Que eu falo que política pública é muito diferente de política. Conhecer outras pessoas, né? Ter outras pessoas na nossa responsabilidade. Lá, a PAI, ela atende todo tipo de deficiência, né? A AMA é diferente, porque a AMA só atende autismo. E aí, quando terminou o mandato, né, eu consegui a vaga na AMA, Que benção. através da Silvia, né? Consegui, que os filhos dela já estavam lá. Eu consegui essa vaga e fui, 2017. Quando eu cheguei, né, lá, eu conhecia a Silvia, o resto das pessoas não conhecia, mas como a gente chega, né, muito falante, né, já fui fazendo amizade com todo mundo, e aí veio a eleição. Quando eu cheguei, já teve eleição. Aí a presidente me chamou para vir como vice-presidente dela. Eu falei assim, eu não conheço ninguém aqui, eu quero vir, porque eu queria assim ir para lá. Eu tava com um negócio assim de montar mesmo uma loja para mim de cosmético, que eu sempre gostei muito, Sim. né? Era a área que eu gostava, gosto até hoje. E assim, eu tava para montar um negócio para mim. E aí eu digo, eu sei que se eu for para lá, assim, vai parar tudo, porque eu não sei se eu vou Não dá conseguir tempo de conciliar. conciliar, por causa que a energia demandada para presidente ou vice-presidente de uma associação de política pública que necessita para os vulneráveis é energia Se todos os dedicar mesmo. dias. É todos os dias. Às vezes sábado, domingo, é segunda-feira, é o feriado. E aí sim, aí eu fui, né, aceitei. Tá. Fiquei lá e eu comecei a ver algumas coisas, né, que dava para fazer. Aí lá também batia, todo dia tinha gente batendo na porta, querendo vaga e não tinha vaga. Não tinha estrutura para atender mais pessoas. Aí quando foi no meio do ano, eu assumi a presidência, né? A presidente teve um problema pessoal, aí eu assumi a presidência da AMA. E ali tinha outras pessoas que estavam ali também, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa para a gente sair daqui. E conhecemos políticos, né, que foram lá na associação, e a gente passou, fez um ofício, e que a gente queria sair daquele espaço e atender mais pessoas. E graças a Deus nós conseguimos. Aí mudamos desse local, onde nós atendíamos 20 crianças, né, e fomos para outro espaço para atender 60. Olha que 2018. Final de 2018, nós estávamos atendendo 90 crianças, jovens e adultos autistas. No Fora as espaço, famílias. isso, fora as famílias. Um espaço maior, né, mais adequado. E ali a gente também fazíamos eventos para manter, né, que é muito difícil. E isso assim, conciliando a minha vida com meu esposo, cuidando do Gabriel. O Gabriel ia para a associação, dormia à tarde, né? Tinha um espaço lá que ele ficava lá, porque eu tinha que ficar o dia todo, né? E ali a gente foi montando uma equipe muito boa, né? Eu falo assim, gente, porque a minha vida, 10 anos eu fiquei na PAI, essa é a minha vida, a vida que Deus, uma missão que Deus colocou para mim. Então, assim, dentro da PAI, depois, agora na AMA, eu tive que conciliar, e essa é realmente a minha vida, eu vivo isso todos os dias, né? E fui, né, 2018, 2019, aí veio a pandemia, muito difícil pra gente, né? Tínhamos várias madrinhas, né? E todo mundo ficou naquele bolo, né? Doente, fechou empresas. E muitas pessoas vão fechar a AMA porque a gente não tem condições de manter. Mas assim, eu sempre tive essa garra que eu tenho até hoje. Eu agradeço muito a Deus. Eu falei, não, nós não vamos fechar, vamos continuar. E ficamos uma casa atendendo. Aí 2022, a gente começou a melhorar, voltar, né, à normalidade. As atividades normais do comércio. A atividade normal do comércio, né? Vieram pessoas, né, para a associação me ajudar na parte pedagógica, a gente estruturou melhor. E foi um ano de estruturação mesmo, 2022, o ano todo a gente trabalhando. E aí, quando foi no final do ano, ela saiu. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Mas o Senhor já tinha falado para mim que Ele ia enviar pessoas de longe para me ajudar, continuar me ajudando. E realmente, eu falo assim, Patrícia, que 2023,
Eu me ajoelhei e coloquei a associação nas minhas mãos. Eu falei, Senhor, essa associação aqui é tua. Tudo que eu for fazer, se não for com a tua permissão, eu não vou fazer. Então, assim, o Senhor tem que me ajudar, porque, assim, eu não sei mais o que fazer, né? Eu não sei mais o que fazer. E eu entreguei, né? Eu entreguei a associação e à noite, para quem acredita, né? Acredita em Deus, eu acredito muito. Ele, em sonho, ele falou que ele ia mandar pessoas de longe para me ajudar. Mas quando? Agora, Senhor? O negócio vai transbordar aqui. E realmente, né? Eu falo assim que essa pessoa que veio do pedagógico, né? Ela estava no Sul. Quando eu liguei, ela veio, ficou 1 ano dentro da associação me ajudando. Depois, né? Deus enviou outra pessoa, uma menina nova, que a gente fala que é a novinha, que eu tenho uma novinha, né, que trabalha junto comigo. E Deus veio, trouxe ela para a nossa vida também, através de outras pessoas, mas isso tudo foi fruto de oração. É por isso, assim, que eu falo que coisas extraordinárias Deus faz com a nossa associação com a AMA. E essa menina veio para somar com a gente. Amém. E 2 pessoas que ficaram junto comigo, eu falei, vocês acreditam nesse projeto? Vocês acreditam em mim? Vocês confiam que um dia Deus vai olhar para essa associação? Nós acreditamos. Então a gente devia dividir a marmita, dividir o salário delas para poder pagar para elas não saírem da associação. E quando foi 2023, assim, Deus realmente colocou a mão. Chegou a hora de vocês. Uau. E assim, veio, né, pessoas realmente de fora, pessoas que não estão mais aqui. Gente, eu falo isso assim que é muita emoção, porque a gente vê assim, todo o trabalho, né, que Deus colocou isso é uma missão de vida, que Deus colocou na minha vida ali para cuidar de outras pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande. Né? São vidas. São vidas, 2 anos na PAI. Foram várias pessoas, eram mais de 100 pessoas que estavam ali dependendo da gente. Na AMA, Deus foi colocando as pessoas, né? Vamos devagar aqui, vamos colocando aqui, colocando. Hoje nós estamos com 145, né? Mais o meu, dentro da associação. Então, assim. São 145 corações, são 145 vidas. Então, assim, eu falo para todo mundo que esse projeto da AMA, primeiro, nós não temos uma sede própria ainda. Então, como que a gente faz para estar ali no local hoje? Eu falo assim que Deus, a Ceissa que fala, né, que Deus é assim, é um pedacinho que ele tem ali, que ele tem todo cuidado ali com a associação, porque como que a gente vai manter uma estrutura que hoje a AMA está? Gente, só Deus mesmo, só Deus. Porque as pessoas às vezes não acreditam, como que você consegue tudo isso? E graças a Deus, as pessoas que estão ali hoje, uma equipe de quase 60 pessoas trabalhando junto comigo, que está do meu lado, são pessoas que eu confio, que estão ali se dedicando a todo esse trabalho, a trabalhar com pessoas, muitas delas não têm filho com deficiência, porque eu falo estão lá assim, pela paixão, pelo amor. Eu falo assim, Patrícia, que às vezes tem pessoas que têm um filho especial na sua vida, mas sei lá, parece assim que, não sei, a pessoa fica com o coração fechado, se fecha, não sei, para o mundo. E tem pessoas que não têm, que assim, abraçaram aquilo ali como se fosse delas, como elas vivem realmente aquilo todos os dias, se dedicam, vão buscar estratégias para a gente trabalhar melhor com aquelas pessoas. E Deus foi colocando, né, pessoas e pessoas, né, ali para estar somando com a gente, para a gente poder fazer todo esse trabalho. Então, assim, essa minha dedicação, eu falo assim, quando as pessoas falam, né, você é forte. A gente é, sim, forte. Nós temos nossos momentos, né, ali difícil, mas, assim, eu falo assim, quando você se dedica, você trabalha com responsabilidade, você faz um trabalho ali que, sei lá, edifica todos os dias a sua alma. Porque para se dedicar a uma entidade dessa forma,
aonde você vem alcançar tudo, você tem que estar trabalhando ali corretamente, porque são pessoas que estão dependendo de você, Sim. pessoas que não falam, pessoas que dependem da sua voz para estar buscando melhorias para a vida, né? E quando a gente fala sobre política pública, é interessante falar assim, Patrícia, você falou sobre política, né? Nós estamos falando aqui sobre Deus, sobre pessoas, sobre 146 corações que dependem dessa instituição no momento, fora o cadastro reserva, Sim, que dá muito maior, só na capital de Rondônia, fora o interior. o interior todo, nossos 52 municípios. Mas estamos aqui falando sobre uma necessidade. Quando a gente fala de política pública, é atender os menos favorecidos, é atender as pessoas que a política não consegue Não chegar consegue de forma chegar até lá. igualitária. A tão famosa equidade. O que é equidade? É realmente trazer isso. E daqui a pouco, Deus vai abençoar, que em vez de 146 crianças, vão ser 1.146 crianças E esse é o nosso projeto. nos próximos 2 anos. Olha pra você ver. Escuta que daqui a pouco volta! Então, assim, esse é o nosso projeto, onde, assim, eu me dedico todos os dias. E, graças a Deus, hoje meu marido está aposentado, então, assim, a gente consegue, né? Ele leva o Gabriel para as terapias enquanto eu estou trabalhando. E, gente, é um trabalho, assim, que quando você gosta do que você faz, o dia passa, as horas passam, a gente fica cansado, assim. Normal, Mas, como qualquer outra função. Patrícia, o que me deixa mais feliz eu ir para minha casa, me deitar no meu travesseiro e conseguir dormir. As preocupações que eu tenho é no dia a dia, né? A gente precisa fechar alguma parceria, precisa buscar recursos para manter a associação. Mas, assim, a gente tem uma qualidade de trabalho, de respeito, uma credibilidade que a AMA foi conquistando dia a dia, ano a ano. Então, graças a Deus, hoje as pessoas confiam no trabalho que a associação faz, porque elas vão lá, o que elas levam para a associação, a gente mostra que está sendo feito. Também. Então, isso é a maior credibilidade que a gente pode ter dentro de uma instituição e ver que realmente essas pessoas estão sendo atendidas. Vamos falar agora dos projetos do Bora? segundo semestre? Esses projetos, porque eu quero ver chegar 1 milhão de crianças. Eita! 1 milhão. Porque a gente fala assim, é 100. Beleza, vamos multiplicar isso por 100, que o projeto é de Deus, né? O projeto é Sim, de com nosso certeza. Pai. Então, 1 milhão de crianças. Porque hoje eu estava estudando um pouquinho sobre o caso, a gente tem mais de 1.180.000 crianças com laudo no Brasil. Com laudo. Muita gente, né, Patrícia? Com laudo. Então, falando crianças entre 2 anos, que conseguem já o teu diagnóstico, até os 25, que estão desassistidas. Porque muitas pessoas, até mais de 25 anos, às vezes não têm laudo. A família nunca levou para fazer um E laudo. essas pessoas, elas não contabilizam no censo. Não. Ó, nós temos 48 autistas jovens adultos, já passaram dos 17 anos. Essas pessoas, elas não contabilizam em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Eles têm um documento, né? Muitas das mães têm a carteirinha, mas políticas públicas para eles não existe, Patrícia? Não existe. Não existe política Infelizmente, não pública, existe. não existe um atendimento de qualidade, não existe um centro de atendimento para essa pessoa com acima de 25 anos que não tem um laudo. Mas a gente não está aqui para falar só sobre o laudo. Agora a gente Sim. vai falar sobre o segundo semestre da AMA. O Sim. que vem por aí? Aniversário da AMA. Aniversário da AMA de 25 anos, né? Em outubro. A gente está com um projeto aí de uma revista, né? E com certeza essa pessoa vai fazer parte. Estamos. Futuro não, que eu estava conversando com ela, um chá também que a gente está projetando. E o melhor, né? Que as pessoas estão esperando. Nós estamos ampliando, né? A associação, né? Ela vai multiplicar ali esses que nós já atendemos, nós vamos abrir vaga, a gente não vai abrir vaga. Por quê, Patrícia? Nós fizemos um levantamento, nós estamos atendendo já, esses já estão assistidos, nós temos 304 famílias cadastradas já lá. Então, como que nós vamos abrir vaga? Na verdade, é acolher as vagas que já estão pré-escritas. Quando a gente fala de números, que às vezes as pessoas gostam muito, né? A gente faz esse levantamento, tá? Nós temos 304 famílias que estão na fila da espera. Quando nós vamos contabilizar tudo isso aí, porque é o autista, é mais o irmão, a mãe, o pai, a irmã. Na verdade, às então, vezes hoje, a família no mínimo é de 4 a 5, no mínimo. Hoje, de 4 a 5 pessoas. Hoje nós atendemos mais de 500 pessoas.
Hoje, com atendimento, né, na educação, assistência e saúde, né, a gente já. Eu acho que de mensal a saúde está atendendo mais de 100 pessoas. Só as famílias que estão lá cadastradas, que é o irmão, o tio, a avó, a irmã, que às vezes precisa de um psicólogo, precisa ser atendido. Então, assim, a gente está num caminho, como eu falei, nós ainda não temos um espaço definitivo. E isso a gente precisa ter um espaço maior, né? Precisamos de políticas públicas, né, para atender, porque às vezes assim, a associação, como eu falo para as meninas, nós precisamos chegar lá naquelas pessoas que ela não vai conseguir chegar, muitas das vezes não consegue nem chegar aqui na associação. Vem lá daquele bairro lá que às vezes vem de bicicleta, de ônibus para chegar ali. Então, essas pessoas que a gente quer atender. Porque, assim, a gente entende que uma pessoa que tem uma condição, ela está numa clínica, está atendendo, sim, eu sempre pensei dessa forma. Porque quando eu procurei a AMA, eu vi aquelas pessoas batendo na porta, que iam lá, Nilza, eu tenho 2, não, eu tenho 3 autistas. Hoje eu recebi uma ligação, uma pessoa me ligou, a mulher tem 3 filhas autistas. 3. E o marido foi embora. E aí ela acaba tendo que fazer uma faxina, uma diária, trabalhar de diarista, tentar manter essas crianças com o básico, que é alimentação e moradia. E muitas das vezes essas crianças acabam ficando mais desassistidas porque não tem acompanhamento. Então, assim, hoje a gente vê que a gente precisa de um espaço maior. Mas, assim, a AMA, a nossa equipe que está ali é uma equipe comprometida. E o nosso trabalho ali realmente é trabalhar para essas pessoas, conseguir atender mais pessoas, né? Que Deus, como Ele está fazendo, né? Ele é o dono de tudo. Do ouro e da Então, prata. assim, Ele está ali nos alimentando, dando força, dando coragem, para que a gente, no segundo semestre, a gente consiga atender mais pessoas, ampliar mais. E o nosso projeto não vai parar por aí, não, porque a gente quer outros espaços, a gente quer um espaço maior, que a gente possa atender essas pessoas. E também está procurando, né, o Estado, o município, para que sejam mais inclusivas, as escolas sejam mais inclusivas para essas pessoas que necessitam. Com certeza. Que vão lá buscar conhecimento, né? Quando eu falo assim, quando eu tive alguma dificuldade com o Gabriel na escola, quando ele foi, que eu vi que não ia dar certo, assim, isso eu tenho comigo, né? Eu nunca fui lá brigar, discutir, não. Porque essas pessoas também precisam ser capacitadas. A humanidade, gente, a gente precisa ser mais humano. Mais presencial. Igual eu falo, presencial por quê? Eu preciso saber das minhas habilidades, eu preciso saber do meu temperamento, eu preciso saber se eu estou o suficiente para atender alguém com deficiência. Agora, se eu não tenho um temperamento químico estável, equilibrado, não atende. Não tem como. Não tem como, porque a criança, o adolescente ou o jovem, ou até o futuro idoso, ele vai ter outros temperamentos químicos, ele não vai conseguir ficar sentado por muito tempo, ele não vai conseguir interagir, ele vai conseguir pedir uma água. Então, é outra funcionalidade. Eu falo que a intenção e o amor é muito mais do afeto. É muito mais do olhar, é muito mais de você aprender gestos, que às vezes as crianças falam, né? É a comunicação alternativa que nós falamos. Alternativa e tudo mais. Mas agora eu quero falar algo importante. Eu quero falar para você que a gente vai fazer uma revista para a AMA, no aniversário da AMA, que vai acontecer esse ano em outubro, e você aí de casa que queira ser uma das pessoas que entre como patrocinador para essa revista chegar em mais pessoas, a Editora Pimenta está colocando cordiosamente aqui toda a assessoria da AMA para você aí de casa trazer esse fomento, porque vai sair algo grandioso. A gente está fazendo uma revista que vai ser com depoimentos reais de todas as pessoas que já participaram da AMA, que já foram colaboradoras desde a primeira pessoa lá, desde quando foi o primeiro atendimentozinho. E todas as histórias contando essa autobiografia, porque atrás de um atendimento tão maravilhoso, atendendo 146 crianças, mais os familiares, há profissionais. E nisso tudo a Editora Pimenta traz juntamente com a AMA. Eu fui lá conhecer a sede, eu fiquei apaixonada, porque assim, é algo que, se você tá achando que a sua vida tá difícil, vai visitar. É verdade. Vai fazer uma visita. Eu te falo, você acha que a sua vida tá difícil? Vai fazer uma difícil, você tá achando que tá difícil liderar a sua equipe?
Vai lá fazer uma visita, vai fazer um dia voluntariado. E agora eu te convido, você também, mulher, que queira ir pro chá das mulheres que vai ser da AMA. A Editora Pimenta vai estar lá, vai dando suporte pra AMA. É, igual eu falo, eu já me sinto pertencente ao projeto. No dia que eu cheguei lá, eu já sou do time. Eu sou do time, é isso. Porque fazer política pública, você pode fazer com qualquer valor ou com qualquer É apoio verdade. que você consiga. E também estava ouvindo que agora tem os cofrinhos da Van. Vamos anunciar? É isso aí, gente. Olha, começou hoje, né? Dia 1º de julho, eu creio que vai até dezembro. É o troco solidário, né? Então, assim, você que vai lá na Van comprar, eles vão estar falando, né? Que nós vamos deixar panfleto lá, você querer saber como é que funciona, como que você pode ligar, como que você pode ajudar. E você pode contribuir com qualquer valor. Você vai lá que no final, né? Lá para dezembro, eles vão recolher tudo isso aí. E com certeza esse dinheiro, como tudo que vem para a associação, ele vai ser bem aplicado lá dentro, para nossas pessoas lá, os nossos autistas. Com certeza. Então, você aí com qualquer valor, vamos fazer um pub aqui, ó, e nem é pago, tá? Da Van, olha meu amigo da Van, marca nós lá. Vamos todo mundo aqui de Porto Velho, vai estar em torno de Rondônia? Não, a campanha, quando eles fazem, vai ser as 2 Havan aqui de Porto De Velho. Porto Velho, mas vamos As conversar 2. para estender Sim, para Ariquemes, sim, de Paraná, com certeza. Cacoal, O Vilhena. velho da Van é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Gente, ele é aquela pessoa mesmo. Ele falando que ele tem dislexia, né? E ele abraçou realmente o autismo. Então, e doenças raras também. Foram 2 deficiências assim que ele tá ali, que ele luta, que ele vai, que ele divulga, que ele ajuda. E assim, eu fiquei muito feliz de ter aquela oportunidade de conversar com ele, falar com ele da associação. Então, a gente deu um presentinho para ele, sim, e ele mora aqui no nosso coração. Assim como o Instituto Gazin também, o seu Mário Gazin, um abraço para o Instituto Mário Gazin. que é outro, um dos pioneiros de Rondônia. Um cara também que ajuda muito várias instituições que são beneficiadas. Às vezes as pessoas falam, mas tudo vocês querem para a associação. Gente, é só você trabalhar. Trabalhe corretamente, essa credibilidade. Faça a prestação de contas correta. Essa credibilidade que a AMA tem hoje, é muito trabalho que a gente faz, trabalhar honestamente, os recursos que vêm para a associação, estar ali. Eu sempre falo assim, porque quando eu via muitas instituições, poxa vida, será que Deus não vai olhar para a nossa associação? Mas assim, a gente veio trilhando ali, fazendo as coisas direito, fazendo a nossa prestação de conta, vendo as pessoas, trazendo as pessoas como a Patrícia foi lá e ficou apaixonada. Já falei, a editora já é madrinha aqui, ó. Já é madrinha, bora fazer essa revista. E falando, pra gente e assim, a gente precisa estar divulgando, porque o que é bom, o que está sendo bem feito, bem aplicado, as pessoas que estão ali merecem, a gente precisa estar divulgando, como editora, né, que está aí, vai vir em revista, você que está aí assistindo, né, empresário, que quer abraçar, ela vai passar o endereço, o contato, né, para vocês vai entrarem. Tá aqui no podcast, tudo. Voa Brasil aí, que é parceira da AMA, MS Serviço, várias outras pessoas também, a Margarete Coimbra, do Meta 21, que é a nossa embaixadora. Gente, olha, quando a gente se une, todo mundo se une, e eu não falo só para a associação, porque a gente tem uma comunidade muito grande de autista, mas não só de autista, mas todo tipo de deficiência. Porque quando eu falo, eu não penso só porque o Gabriel é autista, porque a gente já esteve dentro da PAI, onde eles acolhem todas essas pessoas. Então, essas pessoas precisam. Patrícia, como eu estava falando para você, né, nós participamos da 22ª Olimpíadas Especiais das APAES. Foi a primeira vez que a AMA levou 4 autistas para participar. Né? E isso pra gente, assim, a gente levamos 2 mães, foram mais 2 autistas conosco, na nossa responsabilidade, eu levei o Gabriel, e assim, o nosso coração fica porque é uma responsabilidade muito grande. Eu conheço o Gabriel, mas os autistas eles não são iguais, nenhum é igual. Então, assim, a gente saber das vontades dele tudo, né? E eu fiquei com meu coração apreensivo, mas assim, todas as pessoas que foram ali, os filhos, né? A gente vai cuidar um do outro. E eles foram medalhas,
na corrida, lançamento de peso, na natação, trouxemos medalha de ouro. Gente, pela primeira vez, Patrícia, assim, o Arthur é aquele autista, assim, que ele fala pouco, né? Mas assim, a gente perguntava algumas coisas para ele. Não quero, já disse que eu não quero. Ele é direto. Mas sabe por quê? É aquilo, é o foco. O foco dele, ele foi para lá para nadar e para ganhar. Então, assim, depois ele falou, né? Isso fiquei assim, tão assim, ele chegou com o professor lá no apartamento onde eles ficaram, e ele falou assim: professor, eu estou muito feliz, e abriu um sorrisão. Ele falou: ninguém nunca fez isso para mim. A felicidade, porque nós estávamos lá torcendo, todo mundo gritando, e quando ele saiu de dentro da piscina, né, poxa, valeu e tal, tudo, e na hora que ele foi receber a medalha, assim, a gente vendo aquele sorriso, eu falo assim, que é igual o sorriso do meu filho. Quando ele sorri, para mim aquilo ali já passou tudo. O cansaço, a noite mal dormida, tudo, a preocupação. a gente vê que eles são respeitados, que eles são amados. Eu falo assim sempre com meu filho, quando ele abre o sorriso, que a gente está brincando, fazendo alguma coisa ali, quando ele dá aquele sorriso dele, saber que ele tem uma mãe, ele tem uma família, tem um pai. Nós temos a Ama, que é uma mãe E a que madrinha abraça, acolhedora. que acolhe todo mundo. Então, isso é muito lindo de ver. E todas as pessoas que estão ali. A mãe, quando nós chegamos aqui, trouxemos eles, né? Os pais foram recebê-los lá na associação, soltaram, né? Não foi fogos, aquelas coisas que solta lá, levaram o balão, tudo, e ver a alegria nos olhos dele, ver a alegria das famílias, né? Ela disse: Nilza, uma avó lá falando: Nilza, se eu já te admirava, eu te admiro muito mais. Como que você levou nossos filhos para lá na responsabilidade? Eu falei assim, porque eu falo assim que eu acho que não é possível, né? Que a gente não tem essa capacidade, né? O tempo todo que a gente está trabalhando, que são autistas diferentes, as famílias também, e elas Como mãe, confiaram e como mãe também, que a gente acaba se como colocando no lugar mãe, de mãe. e as mães que foram lá ficaram encantadas de ver, porque lá tinham mais de 400 atletas com vários tipos de deficiência. Então, assim, eles puderam ver, até o outro rapaz que foi com a gente do marketing também, ele ficou encantado, ele falou: dona Nilza, o que é isso? E assim, a gente vendo os meninos na corrida, né, com deficiência motora, e correr até o final. Eu gritava, eu chorava. Gente, foi uma emoção tão grande, mas a emoção maior, assim, de ter levado realmente esses E isso vai atletas. estar dentro da revista também, a gente vai contar sobre isso, porque é importante. Porque a gente está falando de esporte, interação social. Esporte é vida. Esporte é vida. É tirar essa criança, às vezes, de virar um obeso sedentário lá no sofá da casa reprimido, né? Ou entra no TOD também, que pode acontecer. Sim. Porque geralmente os nossos autistas, ali quando chega na fase de 12, 13 anos, porque a gente tem vários níveis, né? Que a gente fala. Hoje tem um índice muito grande de morte desses autistas. Isso é muito triste, gente, quando a gente vê. Quando eles chegam naquela fase de adolescência, fica uma confusão na mente deles, né? Por que eu sou assim? Né? Aí começa já a se comparar, mesmo não sabendo expressar. Patrícia, a gente vê isso em alunos que nós temos lá de 12, né, que eles não conseguem se entender. Por que eu sou assim? Por que eu tenho essa dificuldade? Muitas das vezes a gente vê que aqueles que conseguem se comunicar, aí quando recebem um laudo, aquilo às vezes para eles é um alívio. Agora eu sei por que eu sou assim. Eu sou autista, então assim, muitos se superam, mas outros não. E a gente sempre tem que estar cuidando dessas pessoas, né? E ali a gente tem uma rede realmente de profissionais que estudam, todo o tempo estão estudando, se capacitando para entender cada vez mais. E é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa acabar com esse preconceito, trabalhar essa inclusão, trabalhar essas pessoas, porque muitas das vezes elas não entendem, mas hoje eu falo assim, que as crianças que estão vindo hoje com deficiência, não é possível, gente, que a gente tem que estar todo o tempo batendo nessa tecla, a falta de respeito, que às vezes a falta de respeito é conhecimento, mas hoje com toda a tecnologia que a gente tem hoje, às vezes eu acho um absurdo, às vezes essa violência que acontece, né? Os autistas. E aí depois, quando ele entra no TOD, o TOD, para quem não conhece, é o distúrbio desafiador
de agressividade. Aí a gente fala assim, eu não sei por que chegou nesse ponto. É porque realmente esse jovem ou essa jovem, que pode acontecer também com a menina, pode ter sido desafiada e ela sentido e não saber reagir com a emoção da raiva. E a raiva transfundida ali, ela como se radiasse o cérebro. E ela faz o impacto do quê? De você parar de pensar e só sentir raiva. Nós adultos normais. Aí você imagina já uma criança que tem uma necessidade especial diferente. Patrícia, eu faço parte do conselho, o CMDSA, que é o Conselho Municipal de Assistência Social da Criança e do Adolescente, aonde a gente, assim, trabalha, né, a gente vê a gente está ali na luta da defesa, né, dessas pessoas, defendendo. O que a gente vê também, muitas mulheres autistas, a violência dentro de casa também, né, a violência dessas crianças, dentro de casa, às vezes com a família. E ali a gente tem, na associação, a gente tem todo esse cuidado de estar ali, a gente está falando, às vezes, o núcleo de assistência dentro da associação, ele faz esse atendimento, que às vezes muita das pessoas que estão sofrendo violência, às vezes não sabem. A gente fala que quando a gente fala de violência para o autista, a gente conversa muito, né, com os assistentes sociais, psicólogo, que às vezes para elas, mulheres, às vezes isso é normal. Até elas conseguirem se entender e se libertar, né, disso. Então, e esse normal, até onde vai o normal? O que é normal de verdade? Vamos aprender realmente o que é correto e o que é anormal, que a gente diz que é normal? Que tem isso, né? Muitas pessoas também que têm uns filhos que não têm um diagnóstico falam, não querem ver o diagnóstico, não querem ver a necessidade dessa criança, desse jovem. E muitas vezes é que acontece, a criança fica sem suporte por 10, 12, 15 anos. Às vezes ela vai procurar quando ela entra na faculdade, ela sozinha, e vê a dificuldade de estudar. Não tem nível de concentração, não tem nível de atendimento, às vezes é muito agressivo ou muito agressiva. E um estudo que eu estava esses dias detalhando até para um cliente, que ele falou assim, olha, Patrícia, tô com muita dificuldade de treinar minha equipe, que eu tenho bons líderes, só que eles são muito agressivos. Eu falei, estranho, né, porque a ação dele é um pouco mais calma e tal. Eu falei, mas eles têm algum laudo, às vezes pode ser um autista e tal, e eles reagem de uma forma diferente. Aí ele falou, não. Aí eu conheci as pessoas, eu falei assim, olha, eu acho que é interessante. Aí conversei com ele no privado, mas a esposa e eles foram fazer. E ele tinha. E descobriu com 35 anos. E ele falou, eu sou extremamente nervoso, porque eu não entendia que o ruído, o barulho demais incomodava, né? E eu descontava nas pessoas. O tempo todo. E aí, vamos supor, se isso for maior, às vezes não pode afetar uma pessoa entrar no pico do TOD e acabar, às vezes, acabando com a vida de outra pessoa sem ter noção do que está fazendo. E esse transtorno, né, o TOD desafiador, opositor desafiador, assim, é muito difícil, porque acaba agredindo a mãe, o pai, porque infelizmente a parte cognitiva, ela é afetada também, eles conseguem entender, mas é um dos transtornos, Patrícia, que para a associação ainda é muito difícil, a gente tem que estudar mais, se capacitar mais, para a gente poder ter essa habilidade para atender essas pessoas. Porque eu falo que é um dos mais difíceis de lidar. Quando chega a certo nível, assim, é porque, assim, ele auto se agride. E agride todos os demais. Agride os demais, e às vezes a gente não consegue colocar ali, porque tem outras pessoas, né, no meio que são crianças, outros jovens, mais, né, vulneráveis. Até você conseguir entender. E assim, hoje a gente tem essas pessoas dentro da associação, umas que já saíram, né? Aí, às vezes, até a gente, como é que se diz? É uma associação inclusiva que quer atender todo mundo, mas, infelizmente, a gente ainda falta muito ainda. Falta porque, às vezes, vamos supor, uma parte da saúde, que tem o TOD, ele tem que ser medicado. E não é a medicação um dia sim, um dia não. É como se fosse todos os dias, no mesmo horário, sem falha. Porque acontece? A gente não sabe qual é o dia que vai dar o pico de cortisona no cérebro. Não tem como. Até nós, pessoas civis normais, não que eles sejam anormais, pelo contrário, são especiais, eles têm uma deficiência de algo ou extremidade de algo. Então, o que acontece? Esse pico de cortisona elevado que faz eles levar o distúrbio.
A gente fala assim, ó, o ciclo hormonal masculino ou feminino. Tudo, né? Ali vai juntando, né? Então a gente não sabe como essa criança, esse jovem tá em casa. E também tem os picos. Como todos nós temos, eles têm. Só que eles são alto índice. É como se colocasse 1000 vezes mais o nível, né? Mas é muito interessante. Mas vamos agradecendo por essa conversa maravilhosa, Nilza. Muita gratidão. E olha, antes da gente terminar esse podcast, quero te deixar aí de casa, que você queira ser um padrinho, uma madrinha, ou que queira participar de algo da AMA, fique à vontade para conhecer essa instituição. Marque uma visita. Vai lá sem compromisso. Não tenha problema, indiferente do valor ou o objeto que você possa presentear a AMA. Indiferente. Vá, conheça, faça o bem sem olhar a quem. Patrícia, eu vendo lingerie, eu quero fazer um kit de lingerie pro Dia das Mulheres, pro Chá das Mulheres para sortear. Pode fazer uma cesta, manda lá Com na AMA, certeza. terá um prazer imenso. Indiferente do produto, que seja, a gente está de braços abertos para recolher e atender, porque tudo que for recolhido vai voltar para essas crianças, para esses Com jovens certeza. e essas famílias que precisam também de apoio e suporte. A Editora Pimenta está à frente da revista, tem muita coisa acontecendo. A gente também eu vou falar para a Nilza agora, é especial que ela não sabe. Já estou me organizando também para fazer a demanda dos cartões de Natal. Da AMA. Que legal, gente! A gente estava desenhando uns projetos, tá esperando um croquis que tá saindo, porque a gente quer fazer um cartão especial de Natal da AMA. Patrícia, nós estamos em julho, você tá pensando tal? Sim, É assim, né? nós estamos sim. Porque em novembro a gente já quer que esteja em cada comércio local, para você fazer a revenda e passar o dinheiro para a AMA. Por quê? É um cartão com uma dedicatória exclusiva, com um projeto claro que você aí possa comprar para dar para uma pessoa, para mostrar que a AMA existe, que a AMA fortalece a política pública rondoniense, que a AMA é feita, aguerrida por vários profissionais de altura. E é um pouco que a Editora Pimenta pode fazer para ajudar, e você de casa que pode ajudar. Todos nós temos algo que a gente pode ajudar, pode ser com a palavra, pode ser com um conceito, pode ser com um dia de ajuda, um dia de suporte. Pode ser com vários tipos. Serviço de prestação de serviço ou voluntário, lá, né, se voluntariar, né, indiferente do que seja. Mas, Nilza, a gente tem um jeitinho de terminar esse podcast. Você faz uma oração para todos nós? Sim, com certeza. E para os nossos 144 os pimpolhos lindos? Isso. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, agradecer, né, de estar aqui no do Pimenta Podcast, né? A Patrícia, assim, veio para somar aqui na associação. Então, assim, que Deus, Senhor, eu te peço, o Senhor está abençoando, né? Cada pessoa, abençoa ela em todos os projetos dela, que ela fizer, né? Que o Senhor esteja na frente, assim como o Senhor está na frente do projeto da associação. Abençoa, Senhor Jesus, este lugar, cada espaço aqui, né, tudo que entrar de negativo, que saia, que não chegue, nem que não entre nessa porta aqui, Pai. Abençoa, né, essas pessoas que são aqui responsáveis, e que cada vez mais, Senhor, Tu coloque pessoas que venham somar com todos nós, com todas as pessoas que querem fazer o bem para outras pessoas. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua oração maravilhosa. Vamos finalizando mais um Pimenta Cast por aqui. Gratidão pela toda a equipe da AMA, por todos que nos acolhem e acolhem as políticas públicas rondonienses, porque isso é só o começo. E lembrando, gente, que todos nós precisamos. Patrícia, eu nunca fui tocado, porque às vezes não tem na minha família. Se sinta tocado por uma pessoa que às vezes não tem nem voz ativa para falar, que às vezes, muitas das vezes, a alimentação única que tem é dentro da AMA. Sim. O único acolhimento mais próximo de um amor fraternal é dentro da AMA. Então faça o pouco que você pode na intensidade do seu coração. Muito obrigada a todos. Vou finalizando mais um Pimenta Cast por aqui. E olha, um beijão. E se liguem que tem mais episódio extraordinário. Gente, um beijo e até mais.